Glória a Deus. 1 Samuel 23. Diz assim: Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite, bom estarmos aqui nesse momento da palavra. Senhor, venha falar conosco, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor. Vem, Senhor, Espírito Santo, seja conosco, Senhor, dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Então, aqui uma passagem, aqui maravilhosa, que nós vemos Davi, que era um homem de Deus, ele buscava a Deus, Deus respondia às orações dele, metade da vida dele, não chega a metade, mas muito tempo ele andou fugindo, de Saul ali. Glória a Deus, ele tinha boas intenções, ajudou, matou o gigante que afrontava ali Israel, foi elevado ali nas fileiras do exército de Saul, mas Saul, aleluia, ficou com inveja, se sentiu ameaçado pela ascensão de Davi, e começou a perseguir Davi. Davi foi obrigado a fugir, e Saul, ele não parou de perseguir, se achava ameaçado, um espírito entrou nele, fazendo com que perseguisse Davi, muitos anos, acho que 10 anos, e sempre fugindo de Davi. E aqui foi num dos episódios, ele estava ali, glória a Deus, com o seu exército. A palavra nos fala que eram 600 homens, que estavam com ele, seguia ele, ele era um líder, sempre agregava, tinha pessoas com ele, aleluia, e foi
avisado, alguém disse a Davi que os filisteus estavam atacando ali, saqueando, né, as colheitas da cidade de Keila, né, uma das cidades ali de Judá, né, eram judeus. Aleluia. E Davi, o que ele fez? Ele se sentiu na obrigação de ir lá e defender a cidade. Era um homem de guerra, não é? Os filisteus eram inimigos de Israel. E ele foi lá e consultou a Deus. Ele era prudente, não é? Nós temos que ser assim, consultar a Deus nas nossas decisões. Deus gosta que nós vamos até Ele, falemos com Ele, busquemos a Ele, perguntemos a Ele. Se alguém falar, não vou ali, não vai lá tirar a paz de Deus, não, nada disso. Pode ir, vai sempre. Deus quer que nós estejamos ali junto com Ele, não é? E ele sempre estava indo buscando a Deus. Nós lembramos que ele guardava as ovelhas, o rebanho, quando morava com o pai dele. Ele sempre estava lá buscando a Deus, né? E Deus era com ele. E ele foi e consultou a Deus. Perguntou: Senhor, eu ferirei os filisteus? Né? Aleluia. Então, numa batalha, principalmente numa guerra, né? Aleluia, era necessário buscar ao Senhor, para depois não ir lá, né, dar com os burros na água e falar: Deus não me ajudou. Deus falava: você não me consultou, eu podia ter te dado a direção. E assim é conosco. Esse mesmo Deus, amado, Deus de Israel, quantos anos atrás, 2.000, 3.000 anos atrás, não é? Ele estava lá presente na vida desse povo aqui, não é? Glória a Deus, ajudando, respondendo as orações. E ali, né, ele foi, buscou, e Deus respondeu a ele: vai, ferirás os filisteus, livrará Keila, né? Deus respondeu, que maravilha, né? Então ele se sentiu assim: poxa, se Deus é comigo, quem será contra mim? Nós também falamos: Deus é por nós, quem será contra nós, né? Se Deus fala vai, nós vamos. Se fala não, não vai, porque não vai dar certo, nós não vamos. Mesmo que a gente queira muito, vou ter uma grande vantagem, né? Não, amado. A palavra de Deus tem que ser, ela é sim, sim, não, não, né? Aleluia. E ali Deus falou para ele: bom, era o que precisava. Mas aqui os homens falaram para ele não devia ter dado ouvido, né? Eles falaram: nós tememos, né? Aleluia, glória a Deus, aqui em Judá, os filisteus, né? Quanto mais indo a Keila lá, né, contra os esquadrões de filisteus. Falaram o contrário. Ele tinha ido até eles e falaram: eu consultei a Deus e Deus falou para a gente ir. E eles queriam prevalecer a palavra humana. Não, glória a Deus. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, não é? E Davi refletiu, por um instante ele tremeu, aleluia. E ele foi lá, consultou de novo ao Senhor. Já tinha consultado, amado, com Deus é assim, não é? Aleluia. Se ele falar, vai, nós vamos. Se não, não vamos. E aqui por um instante ele tremeu na base e foi de novo: Senhor, não é? Glória a Deus, consultou de novo. E Deus falou firme com ele: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Pronto, Deus falou que ia dar vitória a ele, glória a Deus. E ali acabou a conversa, né? Prevaleceu a palavra de Deus, a vontade de Deus. E ele partiu com os homens para aquela cidade. O que aconteceu? Pelejou, né? Guerreou contra os inimigos de Israel, né? E ainda foi grandemente abençoado, não é? Ele pegou todo o despojo, o gado daqueles filisteus, não é? E fez um grande estrago, não é? Grande estrago, né? Caíram por terra, não é? Aleluia. E o que restou fugiu, foi embora, né? Então ele teve vitória. Fez grande estrago e Davi livrou aquela cidade, né, daquele ataque. Aleluia. E teve um sacerdote, né, Abiatar, o nome dele, glória a Deus. Ele era filho
de Aimeleque, outro sacerdote. Ele havia fugido, né, de Saul, não é? Porque Saul perseguia também aqueles que ajudavam, não é? Naquele tempo era assim. Hoje também nós vemos em muitos lugares acontece isso, não é? Aleluia. Não se pode estender a mão para alguém que é visado, sendo justo. E era um sacerdote, né? Era um homem de Deus. Estava sendo afligido ali por Saul. Saul, ele chegou ao ponto de ter matado os sacerdotes do Senhor. Tanta era a obsessão dele, ele estava louco, não é? Esquecia, não é, do respeito aos homens de Deus, não é, que Deus enviava, não é? Aleluia. Ele matou os sacerdotes. E esse sacerdote, ele fugiu, Abiatar, filho de Aimeleque. Glória a Deus. Fugiu e foi para Davi, buscando um refúgio, né, proteção de Davi, porque ele sabia que Davi protegia. Era justo, não é? E Saul era injusto. Saul virou um ditador, não é? Alguém que fazia a própria vontade, né? Deixou a Deus, achava que Deus estava na vida dele, era um desviado, essa que é a verdade, não é? Mas para ele, o Deus na vida, estava na vida dele, mas não estava, Deus já havia saído da vida dele. Nos lembramos quando ele foi atrás daquela adivinha, pitonisa, não é? Consultar a ela, que é uma coisa, né, abominável pela palavra de Deus, não se consultar. Nós bem sabemos, amor. Jamais consulte, não é, glória a Deus, adivinhos, não é? Assim diz a palavra, não é? Consulte ao Senhor, como Davi fazia. Tem alguma dúvida? Quer uma orientação? Vai lá, ajoelha, fala com o Senhor, abre o coração. E Deus vai tomar a direção da sua vida, né? Quando você perceber, né, Deus já resolveu, e você vai louvar e dizer como o Senhor é bom, como Deus é maravilhoso, não é? Glória a Deus. E o que aconteceu foi anunciado a Saul que Davi estava naquela cidade, não é? Sempre tem pessoas também que se bandeiam, não é, para o lado do mal, não é? Foram lá falar no ouvido de Saul que Davi estava naquela cidade, não é? Aleluia. E o que ele fez? Convocou um povo para ir à peleja e atrás de Davi até aquela cidade para cercar a ele e seus homens, não é? Aleluia. E assim ele queria fazer isso. Mas os planos são dos homens, não é? Mas a resposta final é do Senhor, né? Por isso que nós buscamos a Deus, né? Aleluia. Porque nós temos uns planos, achamos que vai dar certo, às vezes até investimos muito naquilo, né? Aleluia. Mas se não for de Deus, ficaremos num prejuízo, né? Nós vemos às vezes até pessoas investem dinheiro, não é? Em comércios, né? Pegam até dinheiro assim, você vê mais lá na frente, né? Aleluia, fecha-se, ficam numa situação difícil, porque se apressam. Necessário é consultarmos ao Senhor. E a partir desse momento que nós consultamos, né? Ele vai lá, se ele falar não, nós esperamos, né? Aleluia. Deus agir ao nosso favor. E com certeza Ele vai agir em nosso favor, em nome de Jesus. Aleluia. E Davi soube que Saul estava ali já tramando e contra ele, não é? Aleluia. Então Davi soube, né? Aleluia. Não sei como, se Deus ali falou para ele, se alguém, eu acho que Deus que deve ter feito ele saber, não é? Aleluia. Porque não daria tempo as distâncias lá de ser avisado. Glória a Deus. Ele soube ali o que ele fez. Ele chamou aquele sacerdote, mandou que ele trouxesse o éfode até ele. Ele sentiu ali de buscar a Deus, colocando a estola, né, sacerdotal, que os sacerdotes usavam, né, para entrar na presença de Deus. Não é? Então nós aprendemos, temos que entrar na presença de Deus, né,
com cânticos, não é? Glória a Deus, não é? Aleluia. Com alegria, não é? Aleluia. Se estivermos tristes, nós vamos olhar, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. E assim ele foi até Deus, né? E ele clamou ao Senhor, Deus de Israel, né? Tem ouvido que Saul procura vir aqui nessa cidade para destruí-la por minha causa, não é? Então todos que buscavam, né, aleluia, a Deus a fazer o bem, né, o Saul, ele estava lá, né, aleluia, querendo fazer o mal. Ó Senhor, Deus de Israel, faz saber ao teu servo, disse o Senhor, glória a Deus, Saul vai descer até essa cidade, né? E Deus respondeu, mais maravilhoso é isto, né? Deus falou para ele, descerá, né? Como é bom Deus responder nossa oração, né? Aleluia. Temos que buscar o Senhor, em nome de Jesus. Davi perguntou mais uma coisinha, né? E eles, aleluia, me entregariam, o povo aqui de Quena, me entregariam para Saul, os meus homens também, aleluia. E a resposta, acho que na hora, abalou, tremeu, né? Davi, entregariam sim, né? O medo deles, do povo de Queila, por Saul, né, era maior do que a gratidão que tinham com Davi. Com toda certeza, depois que ele venceu os filisteus, eles foram lá, a população, todos abraçaram eles, devem ter trazido até alimentação, água para eles, mas ouvindo que Saul viria, né, eles, entrega a eles, fecha os portões, manda eles embora, porque tinham medo de Saul. Provavelmente ele tinha um exército maior e era mau, né? Ele era um cara que realmente era como ditador naquele lugar. E Davi se levantou, não tinha o que fazer, né? Melhor ir embora. Ele não queria entrar em guerra com Saul, porque ele dizia, Saul é ungido de Deus, não vou tocar nas vestes de Saul, não é? Glória a Deus, está na mão do Senhor. Ele orava com toda certeza, não é? Aquela oração, Senhor, vai lá, trabalha, fala com Saul, não é? Para ele, aleluia, mudar o seu comportamento, não é? Aleluia, mas ali Deus tinha os seus planos, Deus esperava que Saul, né, mudasse, se arrependesse. Houve um momento que ele até se arrependeu, quando Davi foi lá, cortou o manto, né, um pedaço do tecido da roupa de Saul, enquanto ele dormia, né, aleluia. E Davi falou, olha aqui, ó, está vendo? Um pedaço do seu tecido, eu poderia ter te matado, Saul, mas assim não fiz, porque você é ungido, Deus te ungiu. Né? Saul ali chorou tremendamente e foi embora, né? Glória a Deus. Mas ali na frente, ele foi morto numa batalha, né? Deus esperou, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Diz a palavra, ele quer que todos os homens, né, aleluia, conheçam a verdade, recebam a salvação, né? Aleluia. Mas as pessoas, muitas vezes, elas escolhem seus caminhos, não querem entregar suas vidas, seu caminho ao Senhor, confiar nele, para que tudo ele faça, não é? Nós entregamos nossas vidas na mão de Deus, né? Confiamos nele, que ele tudo mais fará, né? Essa é a nossa esperança. Por vezes, amados, nós até vacilamos, né? Folgamos, né, na presença de Deus, né? Queremos fazer coisas, né? Não oramos, aleluia. E assim poderemos passar, mas no geral, amados, na maioria das vezes, nossa vida está na mão de Deus. Os livramentos que nós temos é porque nós vacilamos, né? Não oramos mais, não jejuamos mais, né? Aleluia, aleluia. E assim pode haver o inimigo, ele busca as brechas na nossa vida, não é? Aleluia. Mas quanto mais nosso muro, muralha de fogo estiver em nossas vidas, o inimigo não nos toca. Ele vai se queimar sim. Há uma muralha de fogo ao nosso redor,
a presença de Deus, do Espírito Santo. Ele é um fogo consumidor. Amém, amado? Então, aleluia, assim nós fazemos. E Davi, ele fez uma retirada estratégica. Ele, 600 homens. Mesmo que ele era um grande guerreiro, ele e o exército dele, onde eles iam, eles acabavam com os exércitos, né? Vejamos, como nós vimos aqui no início, aqueles filisteus, ali em que eles estavam, aleluia, tomando a riqueza daquela cidade, e eles chegaram ali e deram cabo daquele exército, foram vitoriosos, glória a Deus. Mas eles tiveram que ir embora, fizeram uma retirada estratégica. Era melhor do que arrumar briga ali com o próprio povo seu, com o rei, que mesmo injusto, aleluia. O exército dele, os homens dele, aleluia, eles falavam assim: vamos guerrear, Davi, nós podemos. Mas ele não, ele dizia que não iria tocar no ungido do Senhor. Então, ele tinha noção, das coisas de Deus. Saul, ele chegou no momento, ele falou, sabendo Saul que maquinava, ele disse: o Senhor entregou, Davi nas minhas mãos, Então ele estava errado. Deus não estava com ele, porque ele estava naquela obsessão de acabar com a vida de Davi. Mas Deus estimava, estimava Davi. Deus falava que o coração dele era um coração segundo o de Deus, Aleluia. É muita coisa, amado? Temos coração segundo o de Deus. Porque ele buscava ser justo, andar na presença de Deus. Ele conhecia a Torá, a palavra, E assim, mesmo naquela perseguição, naquelas fugas dele, ele poderia, se rebelar contra tudo. Ah, não quero mais, vou acabar com essa situação, vou tomar uma atitude que não é de Deus, drástica. Não, ele estava sempre ali buscando, orando, renovando, o coração dele, entregando na mão de Deus. E é assim que nós fazemos. Nós temos tendência a sermos pessoas iradas, Queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Não, temos que ir lá e dobrar o nosso joelho, buscarmos o renovo de Deus, Aleluia. Que Deus vem, ouve a nossa oração e trabalha nossa vida, nosso coração, Aleluia. E Davi, ele fugiu, foi para outras terras, E Saul foi anunciado a ele. Sempre tem alguém ali espionando, Aleluia. Glória a Deus, Falando mesmo, sabendo que Davi era um homem mais justo do que Saul, Aleluia. E anunciou a Saul que Davi tinha escapado de Queiro, E parou de sair contra ele. Mas se nós lemos ali na frente, Aleluia. Chega sempre alguém falando para Saul que Davi estava em determinado lugar. O que ele fazia? Se levantava, já podia ter esquecido, Mas tinha um espírito mau na vida dele, que fazia com que ele fizesse isso, Essas são as pessoas que não buscam a Deus. Por isso nós tentamos avisar: olha, vem, vai na casa do Senhor, entrega sua vida em Deus, Ele vai mudar a sua vida, A gente fala, para as pessoas. Quem ouve, o Senhor vem e faz uma obra, muda os caminhos, Pessoas caminhando para a destruição, para perder tudo que tem, perder famílias, perde esposa, vai lá, casa mais uma vez, perde. Acontece muito isso, Os filhos revoltados, Aleluia. Não, Deus não quer isto. Deus não está nesse negócio. Amado? Então, nós buscamos ao Senhor quando tem algumas situações, contendas na família, no lar, nós paramos, Glória a Deus, buscamos a Deus e tudo passa. Não guardamos a mágoa,
a ira, a contenda, não é? Em nosso coração. E a Bíblia fala, não deite, não durma, não é? Deixe que o sol se ponha sobre a ira, não é? Então, se ficou irado, não vá dormir irado, não é? Aleluia. Mas busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus é assim, amado. Ele nos dá o livramento. Ele que nos abençoa, não é? Ele transforma nossas vidas. Tira coração de pedra, né? E coloca um coração de carne. É isso que está fazendo nessa noite, né? Aleluia. Para que nós busquemos mais e mais, sejamos novas criaturas, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar aqui nesta noite, repreender tudo aquilo que vem, aleluia, nos afastar de Deus, sermos pessoas iradas, violentas, em nome de Jesus. Já amarramos em nome de Jesus nesta noite. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Podemos, Senhor, clamar a Ti, entregar nossas vidas em Tuas mãos. Vem nesta noite de encontro, cada um que vem neste lugar, Senhor, vai renovando, tirando, Senhor, toda mágoa, toda contenda, aleluia, tudo aquilo, toda a ira, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que vem querer nos afastar, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, está repreendido todo o mal. Em nome de Jesus, nesta noite, vem operando, Senhor, nossas vidas, renovando nossas forças, Pai. Ah, Senhor, porque, aleluia, não há Deus como Tu, Senhor, que trabalha para aqueles que Te esperam, Senhor. Davi esperou vários anos, Senhor, confiou em Ti. O Senhor deu a vitória. Ele não era perfeito, meu Deus, mas o Senhor, glória a Deus, foi trabalhando na vida dele, Senhor. E ele, aleluia, foi abençoado. Em nome de Jesus, assim também nós pedimos a Tua bênção, Tua direção, Tua proteção, Senhor. Teus livramentos para nossas vidas. Renova as forças de cada um, aqueles também que estão assistindo pela, aleluia, pela TV, pelo celular, onde for, Pai. Vai alcançando, abençoando, salvando, Senhor, libertando. Em nome de Jesus, nesta noite declaramos salvação, libertação para as nossas vidas, Pai. Toca cada um, toca os corações, coloca um coração de carne, tira o coração de pedra. Que nenhum deixe de ser alcançado pela Tua potente mão. Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós pedimos, te agradecemos. Amém.